Algumas pessoas tendem a se eletrizar mais do que outras e, volta e meia, acabam tomando algum choque elétrico em maçanetas, por exemplo. A explicação deste e outros fenômenos semelhantes requer a introdução de uma propriedade muito importante em física, a carga elétrica. Olá, meu nome é Eudes Filete, bem-vindo ao Verve Científica. Nesse canal eu falo sobre as coisas mais importantes da ciência, os princípios que governam o mundo. Se você acha isso interessante, se inscreva no canal. Eletricidade é o nome dado a uma ampla gama de fenômenos elétricos, que de uma forma ou de outra estão por trás de quase tudo ao nosso redor. Do relâmpago no céu ao brilho de uma lâmpada, do que mantém os átomos unidos como moléculas, aos impulsos nervosos que viajam ao longo do nosso sistema nervoso. A eletricidade está em todo o redor e está também dentro da gente. Muitas das forças com as quais lidamos até agora, como as forças elásticas, o atrito, a viscosidade, nada mais são do que forças elétricas agindo em um nível atômico e molecular. E nesse vídeo eu vou discutir a eletricidade em repouso, ou eletrostática, que se refere não somente ao estudo das cargas elétricas em repouso, mas também o estudo das forças que atuam entre elas. Uma coisa importante a se observar aqui é que a compreensão da eletricidade requer uma abordagem passo a passo. Um conceito é a base sobre o qual o outro conceito se baseia. Então é importante que você assista a todos os vídeos em sequência, pois eles são encadeados e pode ser difícil, confuso e até mesmo frustrante se você for apressado demais e pular etapas. As interações elétricas envolvem partículas que possuem uma propriedade chamada carga elétrica. A carga elétrica é um atributo da matéria tão fundamental quanto a sua própria massa. É um conceito central no eletromagnetismo. Apesar de não parecer, o conceito de carga é abstrato, é difícil de assimilar. No contexto do eletromagnetismo, não há resposta para o que vem a ser a carga elétrica. A teoria eletromagnética diz apenas como ela se comporta, e não o que ela é de fato. Então, o melhor que nós podemos fazer é imaginar a carga a partir das suas propriedades. Da mesma forma que objetos com massa são acelerados por forças gravitacionais, objetos eletricamente carregados são acelerados por forças elétricas. Alguns experimentos simples mostram que existem de fato dois tipos de carga elétrica. Bastões de plástico, bastões de vidro e seda são materiais particularmente bons para demonstrar as interações entre cargas elétricas que estão em repouso. Por exemplo, nós podemos carregar dois bastões de plástico iguais simplesmente esfregando eles com um pedaço de seda. Daí, ao aproximarmos um do outro, nós vemos que os dois se repelem. Agora, se nós fizermos o mesmo com os bastões de vidro, eles vão se carregar também e, de novo, nós vamos observar a mesma coisa. Os dois vão se repelir quando eles se aproximarem. Agora, ao aproximar um bastão de plástico e um bastão de vidro, ambos carregados, eles não vão se repelir, pelo contrário, um vai atrair o outro. Além disso, ambos os bastões, tanto de plástico quanto de vidro, vão ser capazes de atrair também o pedaço de seda. Esses experimentos simples e muitos outros mais complexos nos permitem confirmar a existência de dois tipos de carga elétrica. Por razões históricas, esses dois tipos são chamados arbitrariamente de cargas positivas e cargas negativas. E essa terminologia é bastante útil do ponto de vista matemático, o que nos permite somar as cargas algebricamente. Por exemplo, um objeto que contém uma quantidade igual de carga positiva e negativa tem uma carga resultante nula. Aliás, objetos com cargas resultante nula são ditos eletricamente neutros. Por fim, é razoável supor que esses dois tipos de carga elétrica é o que dá origem às forças elétricas do eletromagnetismo, as forças de repulsão e de atração. A estrutura dos átomos pode ser descrita em termos de três partículas: o elétron, com carga negativa, o próton, com carga positiva, e o nêutron, sem carga. Os prótons e nêutrons em um átomo formam um núcleo, pequeno e muito denso. E ao redor do núcleo estão os elétrons, em forma de nuvem, que se estende a longas distâncias do núcleo. Para se ter ideia de dimensões, se um átomo tivesse alguns quilômetros de diâmetro, o seu núcleo seria do tamanho de uma bola de tênis. Os elétrons carregados negativamente são mantidos dentro do átomo pelas forças elétricas atrativas
que o núcleo, que tem carga positiva, exerce sobre eles. Aqui você pode se perguntar como é que os prótons dentro do núcleo permanecem coesos. Por que eles não se repelem? Isso seria esperado, já que todos eles têm carga positiva. A resposta é que no núcleo, os prótons e os nêutrons são mantidos de forma estável por uma interação atrativa não eletrostática, a chamada força nuclear forte, que vence a repulsão elétrica entre os prótons. A força forte tem um alcance muito curto e os seus efeitos não se estendem muito além do núcleo. Outra coisa importante de notar é que as cargas elétricas não existem por si só, livres no espaço. Elas são, na verdade, atributos inerentes da matéria. E em muitos casos da eletrostática, elas estão presentes em pequenas massas carregadas, que nós chamamos simplesmente de carga pontual. As massas dos prótons, nêutrons e elétrons são hoje conhecidas com grande precisão. Sabemos que as massas do próton e do nêutron são praticamente iguais e que são cerca de 1.800 vezes maior que a massa do elétron. Apesar disso, a carga negativa do elétron tem exatamente a mesma magnitude da carga positiva do próton. Em um átomo nêutron, o número de elétrons é igual ao número de prótons no núcleo. Com isso, a carga elétrica resultante, ou seja, a soma algébrica de todas as cargas, é exatamente nula. Se um ou mais elétrons forem removidos de um átomo, o que vai restar é chamado de íon positivo. Por outro lado, quando um átomo ganha elétron, o que se obtém é um íon negativo. Esse processo de ganho e perda de elétrons é chamado de ionização. Há muitas outras questões sobre eletromagnetismo na matéria. Por exemplo, você poderia se perguntar por que os prótons não puxam os elétrons de carga oposta para o núcleo, fazendo com que o átomo se colapse. Mas para responder essas questões, conceitos mais avançados envolvendo a teoria quântica são requeridos. Assim, essa e muitas outras questões sobre a estrutura da matéria vão ser respondidas somente em vídeos futuros, onde nós vamos falar sobre a teoria quântica. Há dois princípios muito importantes implícitos nessa discussão anterior. O primeiro é o princípio da conservação da carga, que afirma que a soma algébrica de todas as cargas em qualquer sistema fechado é constante. Em outras palavras, a carga total no universo é constante. Se nós esfregarmos um bastão de plástico com um pedaço de seda, ambos inicialmente sem carga, o bastão vai adquirir uma carga negativa, já que ele retira elétrons da seda. E a seda adquire uma carga positiva da mesma magnitude, já que perdeu tantos elétrons quanto os que foram cedidos ao bastão. Então, a carga elétrica total dos dois objetos juntos não muda. De forma geral, em qualquer processo de carregamento, a carga não é criada e nem destruída. Ela é simplesmente transferida de um corpo para o outro. A conservação da carga é considerada uma lei de conservação universal. Nenhuma evidência experimental de qualquer violação desse princípio jamais foi observada. O segundo princípio importante é a quantização da carga. Ele implica que a magnitude da carga do elétron ou do próton é uma unidade natural da carga. Cada quantidade observável de carga elétrica sempre será um múltiplo inteiro dessa unidade básica. Essa unidade básica é chamada de carga elementar. É designada pela letra E e é um valor muito pequeno, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O coulomb é uma unidade que homenageia o físico francês Charles de Coulomb, que foi um dos pioneiros do estudo da eletrostática. Considerando a existência desse valor elementar, dessa unidade básica, nós podemos dizer que a carga elétrica é quantizada. Para se ter uma ideia mais clara sobre quantização, imagine um exemplo familiar, a quantização de moeda, do dinheiro. Quando você paga à vista por algum item, você sempre o faz em incrementos de 1 centavo. Não há nenhuma unidade menor na economia do que o centavo. Assim, da mesma forma que o dinheiro não pode ser dividido em quantias menores que 1 centavo, a carga elétrica também não pode ser dividida em quantias menores do que a carga de um elétron ou um próton. A quantização da carga elétrica foi confirmada no início do século XX pelo americano Robert Millikan em uma série clássica de experimentos. Ele descobriu que a carga em uma gota de óleo pode ser 1E, 2E, 3E e assim por diante. Mas nunca ele encontrou um valor fracionário de carga, como por exemplo 9,38 ou menos 1,5 de E. Os quarks, que são partículas que constituem os prótons e os nêutrons, só existem como múltiplos de 1/3 ou 2/3 da carga do elétron.
o que aparentemente contradiz o princípio da quantização da carga. Mas os quarks não podem ser detectados como partículas isoladas, e qualquer agrupamento estável de quarks tem ao todo cargas que são múltiplos inteiros da carga elementar. Por esse motivo, muitos consideram que tanto 1 quanto 1/3 podem ser considerados como quantum de carga, dependendo do contexto. Nesse vídeo eu apresentei a grandeza fundamental da eletrostática, a carga, que por sua vez é responsável por uma das grandezas fundamentais da física, em particular do eletromagnetismo, a corrente elétrica, da qual nós vamos falar muito ao longo dessa série. Esse vídeo termina por aqui. Se você gostou, já dê um like logo para que o YouTube divulgue esse conteúdo para todo mundo. E se não se inscreveu, inscreva. Basta clicar nessa bola aqui no meio da tela. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!